você chegou, você está no canal do Escritor Cínico. E dando continuidade, como eu sempre costumo dizer, ao meu desafio de ler 12 livros ao longo de 2024, eu trouxe o livro relativo ao mês de julho, que trata-se de Os Senhores de Roma, Augusto. Vai tratar do Imperador Augusto. Esse livro foi escrito pelo autor Alain Massier. Eu não sei se fala Massier ou Massier, mas trata-se de um livro histórico com ficção. O autor colocou muitos dados reais que ele retirou da biografia do próprio imperador, mas que ele ficcionou. Mas antes de falar sobre o livro, antes de falar sobre o autor, eu vou pedir para que, se você não é inscrito ou inscrita no nosso canal, se inscreva. E ao fazer isso, não esqueça de apertar o sininho que fica do lado do botão de inscrição, para que você seja sempre avisado pelo YouTube quando eu postar um novo vídeo. Eu tenho recebido algumas reclamações de que eu não tenho postado vídeos há alguns meses, e isso não é real. A pessoa não está recebendo esse aviso porque deve ter esquecido de apertar ali no sininho. É uma coisa simples, rápida, mas que é fundamental para você continuar acompanhando os vídeos que eu posto aqui. Mas independente de você ser inscrito ou não, não deixe de comentar se você já leu algum livro sobre esse autor e se você tem interesse ou já teve vontade ou já leu algum livro sobre o Império Romano, sobre a Roma, sobre a história de Roma em geral. Não deixe de compartilhar esse vídeo. Compartilhe muito, porque você ajuda muito o canal, que já está com, acho que é com 1.300 inscritos. Bom, agora vamos partir para o livro, falando primeiro do autor, o Alain Massier. Ele nasce na cidade de Singapura no ano de 1938, segundo está dito aqui na orelha do livro. E ele vai para a Escócia. E lá ele passou a sua vida toda. Só que quando ele foi estudar história, ele foi para Cambridge, na Inglaterra. Mas alguns dos seus ensaios, porque ele já escreveu para mais de 25 livros de ficção, muitas com cunho histórico, mas ele tem ensaios que falam justamente sobre a Escócia e também de Edimburgo, a capital deste país. Segundo o escritor famoso Gore Vidal, ele considera o Alain como o mestre do romance histórico do passado distante, porque ele justamente vai dar foco para as questões mais voltadas para a história antiga, como o Império Romano, os gregos e etc. Mas por que eu peguei esse livro? Eu sempre me interessei por história de Roma. E também porque eu caí numa pegadinha do autor. Na verdade, ele, quando começa o livro, no prefácio, ele diz o seguinte: nos últimos tempos despertou tanto interesse e causou tanta especulação quanto a descoberta no mosteiro de São Cirilo e São Metódio, na Macedônia, em 1984, da então autobiografia perdida, ou também conhecida como Memórias do Imperador Augusto. E ao eu ler essa primeira página, eu me convenci que realmente esse manuscrito existiu, e ele explica aqui que ele foi chamado para fazer a tradução desse manuscrito, encontrado na capela de São Cirilo e de São Metódio, e que a partir daí ele resolveu fazer essa transposição de uma forma ficcional. Quando chegou antes da metade do livro, eu estava achando que estava um pouco ficcional para ser uma biografia, que o imperador não ia escrever daquela forma, usando aqueles termos. E aí eu fui pesquisar mais sobre esse livro. Mas nesse inteirinho, eu já tinha comprado 2 livros dele. Um sobre o Nero e o outro sobre o Marco Antônio. E ele escreveu uma série de 6 livros que reúne Calígula, César, Marco Antônio, Cleópatra, Tibério, Nero e Augusto. E eu já tinha comprado 2, como eu falei. Eu peguei e fiquei assim um pouco desiludido, porque apesar de ter história aqui, como é ficcional e eu não conheço a fundo a história
de Roma, eu conheço o básico que você estuda quando você faz história, e aí eu fiquei na dúvida sobre alguns fatos, e pesquisando eu vi que são inventados pelo autor. Eu não curto muito isso quando você faz história, porque você pode confundir a cabeça de quem realmente acredita que isso aconteceu. E dando uma olhada na internet, eu descobri de fontes seguras o seguinte, que as memórias de Augusto, que é do imperador Augusto, conhecidas como Res Gesta Divi Augusto, já eram conhecidas há séculos, e que não procede essa versão de que no mosteiro de São Cirilo e São Metódio foi encontrada essa autobiografia do imperador romano, que foi o primeiro imperador de Roma. O imperador Augusto chamava-se Caio Otávio Turino, e ele recebeu esse título de Augusto porque ele foi considerado pelo Senado de Roma como o excepcional, aquele que estava acima da média entre todos os que já tinham governado Roma. Ele nunca se intitulou imperador, ele não gostava deste título e ele acreditava firmemente de que ele tinha restaurado a República. Então, em 44 a.C., ele assume o nome de Júlio César Otávio. E por quê? Porque ele foi o filho adotivo de Júlio César. E a partir de então, ele começa a sua escalada de ascensão ao poder. Ele consegue reunir um exército, ele era inexperiente, e se associa a Marco Antônio, a Lépido, e faz um triunvirato, que seria o segundo triunvirato de Roma. Mas não deu certo por divergências de pensamento e porque Marco Antônio se apaixonou por Cleópatra. Então, exemplo do que aconteceu com Júlio César, Cleópatra também conseguiu seduzir Marco Antônio e aí o triunvirato começou a ruir. E então o Otávio, que ainda não era imperador, resolve enfrentar Marco Antônio, consegue vencê-lo e a partir de então ele assume o poder de Roma de forma total e ele governou por mais de 40 anos. E ele costumava dizer que encontrou uma Roma em ruínas e entregou uma Roma em mármore. Porque realmente ele fez reformas não só estruturais, ele fez reformas também de cunho moral. Ele realmente governou Roma de uma tal forma que ele passou a ser exemplo por vários governantes depois dele, e inclusive na contemporaneidade. Muitos ainda bebem na fonte do imperador Augusto para fazer o que consideram um bom governo. Então, essa história autobiográfica aqui vai falar justamente desse período. O primeiro livro, porque aqui constam 2 livros, o primeiro livro é a sua luta, para vencer os inimigos do seu pai, que foi Júlio César, o seu pai adotivo, conseguir vencer, fazer o triunvirato, que foi o segundo triunvirato que houve em Roma. A partir daí, a sua ascensão, a luta com Marco Antônio e a consequente vitória, e um período de paz, que ele chamou de paz romana, que durou por mais de 40 anos. Então isso vai estar no primeiro e no segundo livro, sendo que o primeiro é essa luta que eu falei até ele chegar ao poder, e o segundo já é a velhice. E na velhice, você já nota que ele está sempre se queixando, ele começa a ter determinados delírios quando vai chegando ao final da vida, e é uma parte do livro mais pesada, mas isso nos é avisado pelo autor. Ele vai citar aqui o seu casamento com Lívia, que na realidade aconteceu, os seus amigos, que um deles se chamava Mecenas e era homossexual, a sua admiração muito grande pelo poeta Virgílio, que ele deu maior espaço e que escreveu o poema Eneida, que ele leu antes de ser publicado, porque Virgílio trouxe para ele, os dois se tornaram muito amigos, e a partir do segundo livro a gente vai ver
o declínio dele, como acontece com todo o ser humano, e a sua, como é que se diz, não aceitação da velhice. Como vocês podem observar, eu fiz várias anotações. E ao acaso aqui, eu vou pegar algumas para ler para vocês. Aqui na página 194 da minha edição, tá assim: disse-lhes que não podia aceitar um cargo contrário às tradições de nossos ancestrais. O apelo à tradição é a maneira infalível de derrotar os conservadores. Então, os conservadores, quando queriam pressioná-lo, ele falava logo do apego à tradição, como todo o conservador é um tradicionalista, o conservador recuava, porque não podia trair a sua própria essência. Ele chegou assim a ter uma admiração muito grande por um rapaz chamado Marcelo, que acabou casando com a sua filha. E ele diz assim: como qualquer jovem de bom caráter, ele vivia num mundo de certezas morais. E a gente sabe que o mundo, infelizmente, não é assim de certezas morais. Ele certa vez foi visitar o Egito e os seus templos, né? Isso ele já tinha derrotado Cleópatra e Marco Antônio. E aí, conversando com uma sacerdotisa, ele tem a seguinte resposta: aqui não existem ricos nem pobres, escravos nem homens livres, apenas a alma imortal. Aqui, por um tempo que pertence ao tempo absoluto, oferecemos uma fuga da prisão do corpo e a união com a deusa, que é a primeira origem da vida, da qual nascem todas as coisas, sem a qual existem somente desolação e morte. Ele acreditava muito, como todo bom romano, ele acreditava nos seus deuses pagãos. Mas como Roma já estava dominando o Egito, ele quis conhecer também como eram os deuses egípcios. Ele voltou ao mesmo tempo impressionado, mas detestando o Egito. As pessoas, achou que as pessoas não eram dignas, enfim. Ele faz muitas observações contrárias ao Egito. E aí, uma última, entre tantas anotações que eu fiz, que eu achei também assim lapidar. O homem que compreende totalmente sua mulher, logo chega ao fim do casamento. Então, para se ter um bom casamento, segundo o imperador Augusto, nós homens não devemos tentar compreender as nossas mulheres de forma absoluta, porque aí eu acho que perde o encanto. É bom que elas continuem incompreensíveis para nós, conforme acreditava que o imperador. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like. Eu volto a pedir, não deixe de comentar. E nós nos encontramos num próximo vídeo. Até lá.